Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo ainda sobre aqui convocação da seleção brasileira. Já trouxemos aqui, né, a reação da mídia inglesa falando aí dessa convocação. Agora vamos trazer aqui a reação da mídia francesa, né? Para muitos aí a França é a seleção mais forte, para mim também. É uma equipe fantástica, provavelmente eles vão chegar muito longe nessa Copa ou até vencer, dependendo aí dos confrontos, de como será. Mas vamos ver a mídia francesa falando aqui, né, sobre a convocação da seleção, o que é que eles pensam, se eles acham que o Brasil é favorito ou não, e o Neymar, né, que foi convocado, a visão dele sobre o Neymar, que jogou lá na França, no PSG. Então vamos ver agora o que é que eles falaram, lembrando que esse vídeo está dublado, como sempre, vocês curtem vídeos assim, então sempre trazemos aqui. Deixa o like e vamos agora para o vídeo. Há alguns minutos, ou até mesmo alguns segundos, Carlo Ancelotti aliviou talvez um país inteiro, ou pelo menos toda uma sala. Isso aconteceu então há alguns minutos. Neymar Júnior vai disputar a Copa do Mundo de junho até julho. De qualquer forma, tudo. O povo brasileiro espera um novo título. Apresentação rápida de todos os nossos convidados. Acho que todo mundo está feliz que o Neymar vai disputar a Copa do Mundo. Olhem só, rostos felizes ou não, Bernard Lyon, Thomas Bonevent, Etienne Moitigre, Regis Steder, o presidente Aragon. Boa noite, senhores. Boa noite. Já foi esportista. Bom, alguns diziam, eu já sabia. Eu não sabia. Não, eu sempre soube. Sempre soube disso. Quem disse eu sabia, mas nunca anotou. Tal. Eu sempre disse isso, nem precisei escrever. Porque eu sabia. Uma pessoa que sabia disso era a Virginie Sansif. Boa noite, Virginie. Boa noite, vovó. Boa noite, França. Não, mas depois de conversar com muitos jogadores da Ligue 1, eles disseram, você não percebe. É certo e garantido que Ancelotti vai chamá-lo porque, Laura, em um vestiário, o que Neymar traz não é para ser titular, mas sim para entrar no jogo e trazer algo ao vestiário. Eu já disse, estou cansado não. Aliás, todos seriam... Eles estavam convencidos disso. Desculpe. Mas também havia uma encenação que era tão importante, porque esta noite foi assim. Os Césares, os Oscars reunidos para o anúncio dessa lista, com vassouras, com um palco que muda, coisas assim. Virginie, você disse, mas se o Neymar não estivesse lá, ele não teria sido anunciado para eles, isso... Mas eles não vão transformar em um evento a esse ponto. Se for para não chamar o Neymar, eles não vão fazer isso por Hendrick. Desculpa, hein? Quer dizer, quando a gente viveu os anúncios de Deschamps com Gilles Boulot dentro da TF1, tudo parece virar um grande evento. Você realmente acha que a seleção brasileira é uma seleção de terceira categoria? Não é bem isso que dizemos, mas o Neymar, você não pode jogar a Copa sendo sua última. Eles organizaram tudo há 2 semanas e o Ancelotti disse, fiquem tranquilos, o Neymar vai estar lá. E então isso não foi divulgado. Quer dizer, no Brasil os jornalistas são uns puxa-sacos. É isso. Como a bola de ouro. Olha o suspense, a gente cria o evento. As imagens são ao vivo, Carlo Ancelotti acabou de divulgar a lista dele. Foi ao vivo há alguns minutos, então não é necessariamente ao vivo. Eu treinei um pouco. Daqui a alguns minutos, Carlo Ancelotti vai fazer sua análise de campo, vai conversar com o Gilles Boulot, local, o Gilles Burinho do lado da O Globo. Geralmente você é reservado, sempre tem esse distanciamento jornalístico que te caracteriza. Bernard Lyon é no momento... Michelotti diz Neymar Júnior, eu senti que você pulou da sua cadeirinha. Os maldosos vão dizer que eu até aplaudi. É sim. Não, mas sim, eu aplaudi o retorno do Neymar à seleção e vê-lo mais uma vez no maior espetáculo do mundo, que é a Copa do Mundo, me deixa absolutamente feliz. Assim como fico feliz em ver Luka Modric, pela última vez, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. É a Copa do Mundo, é a última dança da seleção. É a Copa do Mundo das despedidas, mas sim, Neymar é um jogador fora do comum, extraordinário no sentido literal da palavra. E ter a possibilidade de vê-lo jogar mais uma vez nesse nível, bom, depois veremos se ele vai jogar e em que nível ele vai jogar, mas sim, é maravilhoso. Já perdemos Lewandowski, então se não quisermos ver todos eles irem embora, perdemos Griezmann. Perdemos Lewandowski. Com a Polônia, mas então, sim, quem gosta de futebol ficou feliz em ver Neymar e quem gosta de futebol gostaria de ver um Neymar. Em um nível mais do que aceitável. Sim, mas essa é justamente toda a questão. Mas Lukaku com a Bélgica é a mesma coisa. Quem é um atacante enorme... Lukaku? É. A dupla Lukaku e Lewandowski contra Neymar? Em termos relativos, Lukaku é tão importante para a Bélgica quanto o Neymar é para o Brasil. E pronto, estou absolutamente encantado por esses jogadores estarem na Copa do Mundo. Fizemos muitos debates sobre o Neymar, porque é uma novela lá e está se tornando também uma novela na atualidade esportiva. Neymar, eu olhei o histórico das lesões dele, é mais ou menos, digamos, a trajetória do Pogba.
Mas como dissemos antes, havia todo um povo que esperava o retorno do Neymar e o anúncio da convocação do Neymar para a Copa do Mundo, né, a temporada do Neymar. E o amor com o povo brasileiro vai e vem mesmo. Houve inúmeras polêmicas. Em determinado momento, até mesmo o desamor era bastante grande na sociedade brasileira. Felizmente, mas isso está voltando, porque como o Bernard, eu sou fã. O melhor de Neymar, sem dúvida, e estou muito feliz por ele estar aqui. Sebastião, lembro que você fez um documentário sobre o Neymar, não me lembro bem quando, foi no Dia de Todos os Santos. Tem. Ele era jogador. O título já era dos mortos. Eram os dois lados. E ele era um jogador polêmico mesmo em atividade. No Brasil, aconteceram coisas ao redor dele absolutamente inacreditáveis, ou seja, ele era criticado em proporções inimagináveis, até mesmo para o Mbappé hoje em dia. Aliás, é por isso que daqui a 10 anos vamos falar do Mbappé e todos nós estaremos aqui para lamentar. Mas Neymar é exatamente isso. Na verdade, é a bela história em potencial. Ele está manifestamente totalmente acabado. Todo mundo diz isso, todos que o veem jogar dizem isso mesmo. Ele está voltando de lesão novamente. Mas todo mundo sonha com um retorno ao estilo Maradona, mas sem o final cruel, enfim, com o doping. Na Copa do Mundo de 94, porque a gente quer ver esse jogador jogar, que afinal sempre teve um pouco de dificuldades na Copa do Mundo, principalmente por causa de lesões. Então a gente sonha em ver jogadores diferentes assim. O paralelo que você faz com o Maradona, eu acho que faz um pouco de sentido mesmo. É verdade que, pelo lado sombrio, pode lembrar isso. Porque é verdade que faz muito tempo que não vemos o Neymar e eu lamento isso. O primeiro no nível em que o conhecemos, ele tem dificuldades, se machucou, teve uma temporada extremamente difícil, ganhou peso, está com dificuldade para jogar partidas completas, etc. E tem essa Copa do Mundo e ele vai querer provar. Agora, os jogos, eu não acredito. Nem por um segundo acredito que ele será alvo de doping durante a Copa do Mundo. Mas a vontade dele de brilhar na Copa do Mundo vai ser enorme para ele. Não, mas na verdade eu também estava falando disso porque não sei se vocês se lembram, para os mais velhos entre nós, pouco antes da Copa do Mundo, 94, Maradona teve que fazer uma preparação totalmente insana, durante a qual perdeu 15 quilos. Oh, sério? Garantiu playoffs em novembro na Austrália. Perdeu 15 quilos antes da Copa do Mundo. Sim, mas ele joga 7 meses antes, está operacional. Neymar continuava no mesmo lugar. Pouco antes da Copa do Mundo, ele teve que fazer uma preparação individual na qual perdeu 15 quilos. Foi meio louco. O que em fazer. Mas depois de Sebastião, ele retornou a um nível que ainda era supersônico. Ah, bem, sim. Neymar... Não era o esperado. Nunca se sabe, né, Jean? Estou apenas fazendo uma observação, mas ver os brasileiros delirando com o Neymar, mesmo ele estando com uma perna só, diz muito sobre deliquescência de CD. Que? Era isso que eu queria dizer. Se eu perceber que isso esclarece um pouco as coisas, que as destaca, que despertam um enorme interesse e curiosidade, eu acho, sobre essa eleição que se aproximava para mim nessa Copa do Mundo. Não era no anonimato, mas querendo ou não estava muito longe disso. Porque o Brasil, no roteiro e no enredo dessa Copa do Mundo, a gente praticamente não considera. Não estou dizendo que o Neymar vai mudar tudo isso, mas quando a gente for assistir Brasil X Marrocos, com o Neymar ganha um brilho e uma cor completamente diferentes. E eu acho que essa convocação é quase um pouco esperta, inteligente da parte do Ancelotti, como um velho pai que chama de volta o número 11. Então por que, afinal? Porque eu ouço muito esse tipo de comentário. Porque poderiam te dizer que, ao contrário, só se vai falar disso. É isso que ele pode fazer, ao estilo Zidane. 2002... Porque acho que Neymar não será titular nesta equipa. Isso não poderia, na verdade, ajudar a aliviar a tensão, a desinibir? De fato, esse time titular seguirá em frente contra o Brasil e temos Neymar, que provavelmente absorverá muita pressão. O treinador sabe muito bem como fazer isso. Absorver a pressão e redirecioná-la para outro lugar. E talvez aliviar o Rafinha, cuja trajetória com a seleção brasileira ainda não decolou. Todos esses jogadores talvez tenham uma espécie de desapego, né? Um relaxamento que pode ser interessante para esta Copa do Mundo. E acho que isso é bastante inteligente porque sabemos, já debatemos aqui sobre o Neymar, sobre a relação dele com a imprensa, e acho que ele pode se preservar um pouco. Uma paz, justamente eu quero abordar por esse ângulo. Ele pode conquistar uma paz com a imprensa antes de chegar... Até lá, ainda temos os fatos. O Palácio faz a minha opinião. Ele pode ir comemorar sua convocação esta noite em... Paris, talvez. É o que precisa ser feito. Gary, é uma solução muito inflamável. Brasil, Egito, preparação, Brasil, Egito.
No jogo de preparação será no dia 7 de junho e será no canal. O time, talvez teremos a oportunidade de ver o Neymar em campo, entrada em jogo do Gregori. O que foi, meu Gregori? Estou vendo você fazendo sinais e tudo mais. Não é mais o mesmo no hospital. Eu acho isso triste, na verdade. Ah, bem, sim, ver a comunhão é triste. Não, mas... Eu acho isso profundamente triste. Isso foi mais ou menos dito pelo Thomas. Quer dizer, na verdade, eles estão tão... Bom, não há uma semifinal desde 2002, exceto para levar 7 dos nossos amigos alemães em 2014. E, na verdade, eles se apegam a algo irracional. Sim, totalmente. Sim, mas essa é a vida real. O futebol não é fantasiado. Eles se apegam a um fantasma. E eu acho que vocês, se me permitem, alguns de vocês... Românticos. Não, mas vocês gostariam de acreditar, mas não é porque você gosta de acreditar que isso acontece. Ele não está em condições, ele nem sequer estava em condições de... Então, eu acho que isso é mais triste do que qualquer outra coisa porque marca a decadência. Mas a decadência do Brasil é real, é visível, nós temos isso. Visto. Você ainda tem uma equipe que inclui jogadores que são titulares nos maiores clubes. São torrents e não, mas você teria o que precisa para mexer, você toca depois de mim, acho que você terá braços. Mas, por outro lado, eles ainda são bastante medianos, ficaram em 5º lugar, eu acho, no grupo de qualificação, então isso já mostra o nível deles. E quando você olha para a linha de ataque brasileira, é bem menos impressionante do que já foi quando vemos como era antes. Mas Hendrick, por exemplo, que passou 6 meses em Lyon, onde aconteceram algumas coisas interessantes, tinha um jogador maravilhoso, um jogador baixinho e talentoso. Por fim, este não é o tipo de desempenho que imaginávamos para o atacante brasileiro em uma Copa do Mundo. Jean Roubet é o corno nessa história. Esta noite, Jean Roubet, por sua vez, está passando a sua vez e isso é... Jean Roubet? Não há nenhum Jean Roubet. Só uma coisa, porque você está me dizendo que eles não têm os mesmos jogadores que costumavam ter. É claro que todos sabem disso, mas Croácia e Marrocos chegaram às semifinais sem o mesmo talento dos brasileiros. Ou seja, dá para ter um ótimo desempenho mesmo sem o que o Brasil tem. Sempre apostou em seus talentos, em seus nomes. Os outros também, mas quero dizer, uma Copa do Mundo, você pode ir atrás dela. Um pouco como o Real Madrid também. Levar o Neymar entre os 26 não te impede de buscar a Copa. Dá para fazer isso com os outros 25. Mas, por outro lado, se ele levou o Neymar e deixou de fora o João Pedro, ele teve que tirar alguém. O João Pedro é um baita jogador, ele pode decidir jogos e fazer a diferença sozinho. Ele faz isso no Chelsea, onde não é fácil, o que eu acho bastante impressionante. Como a Virginie disse no final de uma partida. Neymar, mesmo não estando a 100%, francamente pode preocupar qualquer defesa. Ele não deveria ser 30. E se... São 65, ele me ligou, são 65. Etienne. Inhoto. Um teorema bastante conhecido em nosso país é o teorema de Paul Pogba. Quando ele voltou a assinar com o Mônaco, todo mundo esperava que ele voltasse a jogar. Todo mundo esperava que ele disputasse a Copa do Mundo. Ele jogou, Neymar. Dá-se a impressão de que ele não jogou nenhuma partida na temporada. Ultimamente ele tem jogado, ele tem cerca de 10 jogos consecutivos. Ele começou, tem 10 jogos, 8 jogos no campeonato, fez alguns jogos de grupo, seu clube, o Santo, está... Não, muito bem. Está em 16º de 20. Ancelotti, ele escolheu, ele não é bobo, não escolheu para dar um tiro no próprio pé, carregando um peso morto. Durante toda a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é para tentar um golpe de sucesso? Porque quando ele chega ao Mônaco, é para realizar uma temporada em um espaço-tempo, não é nada a mesma coisa. Foi o Etienne, ou não lembro mais, o Gregori, que acabou de dizer, ele entra faltando 20 minutos para o fim. Fui eu, era interessante, fui eu, sim. É por isso que isso me surpreendeu. Eu hesitei bastante. Você vê o Neymar entrando, você pensa, não sei o que ele vai fazer. Só pelo impacto psicológico nos adversários, isso pode durar 1 ou 2 jogos. Ou pode durar mais tempo. Porque com 3 chegadas nele, está resolvido. O nível atlético de uma Copa do Mundo acaba com times fisicamente de primeira linha e altos. Salimiano, aguarde apenas uma coisa. Gregori, estou lhe fazendo uma pergunta verdadeiramente sincera. Ou seja, você está fundamentalmente certo, há muito poucas chances de que ele esteja no nível. Muito bem. Mas será que você não pode simplesmente estar em algo quase infantil e sentir o entusiasmo de ver entre 26 jogadores vezes quantos times? 48. Tem que ser 48. Depois eu imploro a vocês pelas operações, mas é isso. Ver o Neymar pode ser um prazer. E depois, se for decepcionante, é decepcionante. De qualquer forma, não esperamos muita coisa. A gente tem esperança, não é a mesma coisa? 1.248 jogadores, é preciso dar uma chance ao produto, é o que diz o presidente Tarago. Pronto, o que vocês querem? Mas você vai me dizer, é só chamar o Platini de volta? É só chamar o Bourguignon?
mas eu acho que as pessoas estão se enganando. Ele não está em condições de fazer nenhum décimo do que vocês... E assim que você coloca as coisas na mesa, você diz a mesma coisa. O que eu quero dizer é que todo mundo vai acabar ficando de fora. Não é o Neymar que vamos ver, é o seu fantasma. Greg, desculpa, nós aqui hoje à noite no estúdio geralmente temos tendência a racionalizar. Sim, aliás, isso foi praticamente dito em todo lugar. E muitas vezes, até eu sou o primeiro a racionalizar quando faço previsões. Eles não estão bem, estão assim, assado. Não, mas é chato. E então o futebol, há outros parâmetros, outras pequenas coisas. O Sebastião acabou de dizer, é também uma esperança, um desejo e um prazer dos quais sabemos que talvez só teremos alguns fragmentos. E por pouco, pelo menos para nós. Exatamente, então é simplesmente isso, não colocamos pressão no Neymar, que aliás não está nos ouvindo esta noite porque já voltou para Paris para ir festejar, como disse o Sebastião. Ele pode quase traçar um paralelo com o Ronaldo também. Mas devagar, só para avisar, temos nosso amigo brasileiro, Eric Frozio, que está nos esperando lá do lado do Rio. Eric, onde você está? Acho que ele está com o Neymar. Você está no Dome, aquele lugar onde o Ancelotti anunciou que o Neymar iria jogar a Copa do Mundo, é isso? Conte pra gente. Eric, nos liga? Aqui, parabéns. Sim, exatamente, este é o Museu do Amanhã, é um edifício magnífico que foi inaugurado em 2015 e, sinceramente, hoje parecia um estádio de futebol. Há 1.200 pessoas aqui. Aqui muitos convidados, influenciadores e jogadores, felizmente também. E Carlo Ancelotti, ele fez o suspense durar um pouco mesmo assim. No começo achamos, pela introdução dele, quando dizia que não era a melhor seleção que iria ganhar, mas sim o time mais resiliente, que o Neymar não faria parte dos escolhidos. No final, antes de apresentar os atacantes, ele disse, bom, o melhor ainda está por vir. As pessoas ficaram aliviadas, suspiraram, e então foi uma verdadeira libertação. Quando ele mencionou Neymar, sinceramente, parecia que tinha saído um gol no Maracanã. Todo mundo gritou, berrou, o que pode surpreender, porque sabemos que o Neymar já não está mais no auge, não consegue mais dar um passo à frente, mas queremos ver isso. Na Copa do Mundo, queremos que ele faça as pessoas sonharem, e, no fim das contas, ele é o único nesta equipe capaz de fazer isso. Mesmo que seja intermitente, isso explica por que a opinião pública mudou um pouco nas últimas semanas. E Carlo Ancelotti, o sinal de vídeo recebido... E todos querem que isso termine, Rafinha Vinícius. Ainda assim há talento, meu caro. E tenho lido atentamente seus artigos no L'Équipe há algum tempo. De qualquer forma, você transmitiu um pouco a opinião dizendo que Neymar tinha poucas chances de ir. Mas, nessas últimas 24 horas, no momento decisivo, tivemos a sensação de que as tendências se inverteram e, de forma estranha, ele acabou cedendo à situação. A pressão popular, essa expectativa louca em torno desse jogador genial... Eu acredito que ele cedeu à pressão popular, mas não só à pressão popular, porque também há a pressão da sua equipe, dos seus jogadores, da sua espinha dorsal, e não de elementos menores. Quero dizer, Vinícius Júnior, Rafinha, Casemiro, Marquinhos, todo mundo queria, Neymar, todos jogavam a responsabilidade de um eventual fracasso na Copa do Mundo, e todo mundo queria que eu fizesse parte desse grupo. No fim das contas, com a pressão popular, ele pensou, mas por quê? Eu me privaria de um elemento pelo qual me culpariam de não ter levado caso algo desse errado na Copa do Mundo. Então ele pensou, vou levá-lo e depois vejo o que faço, afinal. Ele tem um mês de preparação para colocá-lo em forma, para talvez tentar revitalizar um jogador que está realmente em declínio. Se você ouviu recentemente, temos a impressão de que ele já não é mais um jogador de futebol profissional. Ele obviamente ainda tem lampejos de genialidade, mas já não resiste mais ao contato, não tem mais realmente resistência. Mas é isso, ele tem um mês para se recuperar em boas condições para tentar ajudar essa equipe a conquistar a 6ª estrela. Pois é, galera, então esse foi o vídeo. Aí vocês viram a mídia francesa repercutindo aí, falando sobre o Neymar e sobre a convocação da seleção. E dá para ver que, de fato, né, o Brasil, ele tem bons nomes. O Brasil chega aí como um dos favoritos, para mim sempre vai ser. Mesmo com o time não sendo dos melhores, mas sempre vai ser uma seleção favorita, uma das favoritas. Para mim só não está acima da França e da Espanha. Para mim o restante aí você pode colocar que o Brasil de frente, na minha opinião, tá? Na minha opinião, talvez você pense diferente, mas eu acho que qualquer outra seleção o Brasil conseguiria bater tranquilamente, porque não tem nenhuma seleção unânime jogando nesse momento. Portugal também tem bons nomes, mas não está jogando aquele futebol absurdo assim para você falar que pode pegar um Brasil e é certeza de vencer. Pode ser que ganhe, mas pode ser que não.
Então eu acho que só a França e a Espanha são seleções mesmo que estão jogando futebol para dizer assim, se o Brasil pegar, a chance de passar é mínima. É mínima, mas o restante do Brasil tem possibilidade sim, e contra eles, né, enfim, jogo é jogo, né, mata-mata. O Brasil também tem capacidade, mas é mais difícil, certo? Então é bom ver também muito a opinião deles, né, de seleção, se o Brasil é favorito, se o Brasil tem chances, se o Neymar, né, que foi muito aí criticado, o Neymar que para muitos não deveria ter ido, para mim, falei no outro vídeo, repito, o Neymar deveria sim ter ido, em minha opinião, mas não como titular. Talvez a pessoa pense assim, mas Neymar ir para não ser titular, cara, não é pela qualidade dele, o Neymar continua sendo o cara mais talentoso da seleção, mas fisicamente ele não aguenta. O Neymar não vai conseguir jogar um jogo, ou vários jogos inteiros de Copa do Mundo. A intensidade é outra, cara, entenda isso. Ele não vai conseguir jogar. Por mais que ele queira, ele não vai conseguir, né? E só a gente lembrar, né, até na última Copa que ele estava melhor fisicamente, ele se machucou. Ele não jogou alguns jogos, né? Ele voltou depois. Então, 4 anos depois, você acha que ele vai estar bem ainda? Você vê que o Neymar passa jogos aí com o Santos sem jogar. Até a chance dele machucar é muito grande. Então, eu acho que ele não vai ser titular. O Ancelotti não pensa isso, com certeza. Mas talvez durante a Copa isso aconteça, né? Não sei, tudo pode acontecer. Mas eu acho que o certo mesmo é deixar ele no banco. Beleza? Quando ele entrar, ele entra para decidir alguns jogos ali. Dependendo do caso, ele é o cara que pode entrar para decidir um jogo. Isso eu acredito que sim. Acho que tem essa capacidade, com certeza. Se ele estiver bem fisicamente, melhor ainda. Mas ele não será o titular. Muito dificilmente o Ancelotti vai botar ele como titular. Mas estar no grupo eu acho importante. E sou a favor, sim, do Neymar na Copa do Mundo. Você pode comentar sua opinião e beleza, a gente pode estar concordando ou não, né? Mas cada um tem sua opinião e a minha é essa. E é isso. Ficamos por aqui e esse foi o vídeo.